O tempo anda passando muito rápido, né? Não. Isso que eu acabei de dizer é uma mentira. O tempo não existe, logo não tem como ele passar mais rápido. A única coisa que mudou foi seu conceito do que é o tempo e do quanto ele demora. Quando você tinha 5 anos, um ano parecia uma eternidade, pelo simples fato de que um ano era um quinto de tudo que você sabia que era o tempo. Hoje, um ano, no meu caso, é, sei lá, um 18avos da minha concepção, então não é mais tanta coisa assim. A gente podia dizer que o tempo tá passando 4 vezes mais rápido do que quando tinha 5 anos. Isso quando eu não tô fazendo coisas pra passar o tempo. Na era que a gente vive, crianças, adolescentes, adultos e idosos têm milhões de formas de fazer o tempo passar mais rápido, de uma forma bem eficiente graças à internet. E é claro que parece uma boa ideia fazer o tempo passar mais rápido, mas a depressão precoce e a crise dos 30 chegando cada vez mais cedo dizem o contrário. Embora passar o tempo pareça uma ótima ideia momentânea, isso só deixa a gente triste. Porque, bom, nosso tempo tá acabando. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Vamos voltar um pouco no lance das distrações. As crianças hoje têm mil e uma formas fáceis de se entreter. O acervo de opções é tão grande que a preocupação infantil de do que eu vou brincar hoje nem mais passa pela cabeça delas. Então, eu quero falar com vocês sobre por que as crianças não precisam mais de um Totoro. Em 1988 foi produzido pelo estúdio Ghibli Meu Amigo Totoro, uma animação escrita e dirigida pelo maravilhosíssimo Hayao Miyazaki. O filme conta a história de duas irmãs, Mei e Satsuki, que se mudam com seu pai para uma área rural do Japão, com o objetivo de ficarem mais próximos de sua mãe, que está internada no hospital na região. Lá, na floresta que rodeia sua nova casa, elas fazem amizade com o espírito protetor da floresta, o Totoro. O estúdio Ghibli é conhecido por fazer filmes que encantam da criança ao idoso. A estética e o ritmo da história prende as crianças, mas sempre tem um significado profundo que faz os adultos se emocionarem. E Meu Amigo Totoro não é diferente. O filme fala sobre a pureza e a imaginação das crianças, de como algo tão simples como uma plantinha que cresceu no seu jardim pode ser mágico nos olhos delas, a ponto delas pensarem que um ser fantástico foi lá e puxou elas da terra. E isso é o Totoro. A imaginação das crianças. Para uma criança, não é o vento que está uivando de noite. É o Totoro que está tocando sua flauta no topo da mais alta árvore. Não são as árvores que quando balançam fazem um barulho estrondoso na floresta. É só o Totoro gritando. Meu Amigo Totoro é um dos únicos filmes que conseguem me fazer lembrar de como era ser criança. A todo momento enquanto eu assisto eu me pego dando um sorrisinho, perdido em alguma memória. E por isso, ele é o meu filme preferido do estúdio Ghibli. Mas não é assim pra todo mundo. A ideia desse vídeo veio quando eu percebi que não um, mas vários amigos consideram Meu Amigo Totoro meio sem sal, comparado com os outros filmes do estúdio Ghibli. Eles dizem que falta algo no filme, que o final é meio aberto e etc. Eles parecem não enxergar que o filme não é sobre a história das irmãs em si. Essa não é a parte importante. O filme é sobre a imaginação das crianças, sobre o Totoro. Mas quando eu pergunto pra eles sobre isso, parece que eles simplesmente não enxergam esse pedaço. Ou para eles não é tão relevante quanto a própria história. E toda essa situação me fez pensar por que cada vez menos pessoas se identificam com o filme. Eu cresci na cidade. Os únicos contatos que eu tinha com a natureza era quando uma vez ou outra eu ia num sítio de algum familiar distante. Mas isso não impediu de que a maior parte da minha infância fosse na rua brincando. Eu lembro de como eu ficava ansioso, pensando no que a gente ia fazer naquele fim de semana quando meus primos chegassem. Ou em como a gente ficava ansioso com um brinquedo novo, e em como ele ia se encaixar nos nossos mundos. Mas também lembro que isso já era raro na minha geração. Quando eu contava das brincadeiras na escola, era como se aquilo fosse algo alienígena. A esmagadora maioria das crianças simplesmente não brincava na rua. E mesmo naquela época, pra mim isso parecia um absurdo. Como é que uma criança consegue só jogar videogame e assistir TV? Qual que é a graça disso? Claro, na minha infância eu joguei muito videogame e assisti muita TV. Foram delas que saíram minhas paixões e provavelmente as inspirações para as brincadeiras. Mas não é disso que eu me lembro quando eu penso nela. As nossas brincadeiras, os universos que a gente criava. É isso que tá gravado na minha mente. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais cedo as brincadeiras são substituídas pela tecnologia.
Na época do meu pai, ele só foi comprar um Atari depois de adulto. Na minha, eu já tinha um PlayStation com 8, 9 anos, e agora as crianças já nascem com um tablet. E tudo que elas precisam tá lá. O entretenimento é fácil e rápido. Elas não assistem mais um filme, ficam semanas sem uma coisa nova. Todo dia, toda hora, todo minuto, tem vídeos novos, trends novas, coisas novas pra fazer. Elas não precisam mais esperar. Esse tempo de escassez entre um conteúdo e outro era o que obrigava elas a imaginar, pensar e inventar coisas pra fazer. As crianças estão desaprendendo a imaginar. Isso começa a ficar tão absurdo que uma criança prefere assistir alguém brincar de boneca do que de fato brincar com a boneca que tá ali do seu lado. Eu vi isso acontecer com a minha irmã. Eu não tô ficando louco. E eu não sou o cara chato que fica enchendo o saco dizendo que não se deve dar celular pra criança. Eu entendo que esse é o rumo que o mundo tá tomando. E bom, nada vai mudar isso. Isso só é uma coisa que me entristece mesmo. Porque a infância foi algo tão mágico pra mim. E eu vejo que daqui a alguns anos só não vai ser assim pra mais ninguém. Porque hoje as crianças não precisam mais brincar. As crianças não precisam mais imaginar. As crianças não precisam mais do Totoro. E bom, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e comentar alguma história da sua infância. Compartilha também com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto. Então é isso. Até.